Olá, um feliz sábado a todos. Vamos para o nosso primeiro tema da série Temas Controversos da Bíblia. Era para ser uma live, eu não sabia como é que funciona, já que é a primeira. Para que a live seja ao vivo, é preciso ter 1000 inscritos no canal Verdades Bíblicas de Deus, ainda não tem. Por isso que eu sempre peço, quando eu faço meus vídeos, para se inscrever no canal, para que facilidades possam acontecer, como a facilidade de fazer uma live. Então, já como não dá de fazer a live, estou aqui gravando, vou postar essa gravação no canal e já aproveito aí para pedir para vocês se inscrever no canal Verdades Bíblicas de Deus, assim vai estar ajudando o canal a divulgar a sua mensagem. Também a poder fazer uma live ao vivo, que por enquanto não pode ser feito justamente por não ter 1000 inscritos, é preciso ter esses 1000 inscritos. E também peço que curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas além de você. E antes de entrarmos no assunto, no primeiro tema que nós vamos estudar, temas controversos da Bíblia, e esse primeiro tema é sobre a Trindade. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, amado Pai, querido Criador, aqui nós estamos reunidos junto com o público que aqui está assistindo para estudar a Tua Palavra, estudar um tema que muitas pessoas não entendem, que é sobre a Trindade. Que Teu Espírito Santo dê a compreensão sobre o assunto que nós vamos aqui estudar nesse sábado. Por Jesus, amém. Eu tenho várias anotações aqui que eu fiz sobre o tema e eu vou ler essas anotações e comentando sobre cada tópico que aqui eu anotei, para que se tenha uma compreensão bem profunda sobre o assunto. Então aqui está a Trindade na Bíblia. Então quando a gente recorre à Bíblia, encontramos que ela ensina que há um só Deus, certo? Então quando a gente estuda a Bíblia, estuda sobre Deus na Bíblia, a gente aprende que existe somente um Deus. E a gente pode listar aqui alguns textos. Se você tem papel e caneta na mão, eu peço que você pegue seu papel e sua caneta, tá, para anotar esses textos e depois você pegar a sua Bíblia, que é muito importante, né? Não é acreditar em tudo que eu falo aqui, mas é pegar a sua Bíblia, ir na sua Bíblia e verificar se o que eu estou colocando aqui realmente é verdade. Tá? Então vamos lá, textos que dizem que a Bíblia ensina que há um só Deus. Tá? Deuteronômios 4:35. Deuteronômios é no Antigo Testamento, capítulo 4, verso 35, nos diz: o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Então, nenhum outro há senão Ele, Deus, um. Tá? Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Tá? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então aqui mais uma vez, único Senhor. Segundo Reis, capítulo 19, verso 15. Ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Mais uma vez indicando um só Deus. Isaías, no Antigo Testamento também, capítulo 44, verso 6. Eu sou o primeiro e o último, além de mim não há Deus. Além de mim não há Deus, um Deus. Zacarias capítulo 14, verso 19, diz: naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome, novamente indicando um só. João no Novo Testamento, capítulo 17, verso 3, que te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro, novamente, um só. E Gálatas, capítulo 3, verso 20, Deus é um, indicando um só. Então a gente vê aqui, após tanta insistência que é um só Deus, né? Ao lermos aqui nas Escrituras, encontramos que há 3 pessoas que possuem o atributo de Deus. Então, apesar que todos esses versos que a gente leu aqui, indicando um só Deus, quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que existem 3 seres diferentes, ou 3 pessoas diferentes, com a prerrogativa de Deus, com o atributo de Deus. Tá? Quais são os atributos de Deus? Eternidade, soberania, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, justiça, santidade e graça. Estes são os atributos de Deus. Então, ao estudarmos a Bíblia, apesar de todos os versos que a gente leu indicando que há um só Deus, a gente percebe através do estudo da Bíblia que existem 3 pessoas ou 3 seres que possuem todos os atributos de Deus que eu acabei de ler ou listar aqui para vocês agora. Ao falar cada uma destas pessoas, diz eu, como também diz tu, ao dirigir-se a qualquer uma das outras 2. Tá? Só há um Deus, mas na perfeita unidade que é Deus. Existe somente um Deus, mas na perfeita unidade que é Deus. Nós vamos compreender o que é essa perfeita unidade que é Deus. Há uma eterna distinção entre 3 pessoas que recebem os títulos de Deus. Entenderam? Tá? E Senhor. E a quem se atribui a criação. Então, Deus, isso nós temos que compreender bem agora. Deus não é um nome, ok? Deus é um título. Se você estudar a Bíblia na língua original, que ela foi escrita em grego, hebraico, aramaico, você vai entender que o nome de Deus não é Deus. O nome de Deus, ele aparece na Bíblia original com um tetagrama, YHWH. Esse é o nome de Deus. Aí eu pergunto, você consegue falar, pronunciar esse tetagrama? A gente não consegue. Tá? E por que nós não conseguimos? Porque perdeu-se a pronúncia correta desse tetagrama. Quem sabia pronunciar bem o nome de Deus era o povo de Deus, antigamente, o judeu, o israelita judeu, porque eles tinham esse conhecimento da pronúncia. Mas como eles levavam a sério a guarda de todos os mandamentos, e um dos mandamentos não se deve pronunciar o nome de Deus em vão, eles pararam de pronunciar o nome de Deus. Então perdeu-se com o tempo a correta pronúncia desse tetagrama. Então não se sabe como é que se lê essas 4 letras junto, YHWH. Alguns teólogos eles começaram a colocar vogais, né, porque ali são praticamente consoantes que tem. Por exemplo, depois do Y botaram um A e depois do W botaram um E. Aí ficou Iavé. Tá? Em muitas línguas o J e o Y têm o mesmo a mesma pronúncia, o mesmo som. Então, muitos colocaram um J no lugar do Y. Aí ficou Javé, da onde se originou Jeová. Tá? Então, muitos acham e dizem que o nome de Deus é Jeová. Não é a pronúncia correta. Como se pronuncia YHWH, perdeu-se a pronúncia. Tá? Então, o nome de Deus é esse, YHWH. Tá? Como meu nome é Nilo, de repente o teu é Renato, outro é Paulo, outro é Ana, outra é Roberta. Nome de Deus, YHWH. Só que não se sabe a pronúncia certa. Então Deus não é um nome, Deus é um título. Vou dar um exemplo para vocês aqui.
eu sou um segundo tenente da reserva. Tá? Então, quando eu servi o quartel, dentro do quartel existem hierarquias, né? E existem patentes. Então tem lá marechal, general, coronel, tenente-coronel e assim vai. Tá? Marechal, essa patente só existe em caso de guerra, então a patente maior hoje no Exército é o general. E dentro do Exército nós temos o general de divisão, o general de brigada e o general de exército. Os três são generais, os três ganham o mesmo salário, só que cada um na sua função específica. Cada um tem uma função dentro do Exército. O general de brigada ele tem uma função específica para ele, o do exército uma para ele e o de divisão uma para ele. Só que os três são generais. Um não manda mais do que o outro. Os três mandam igual. Os três têm a prerrogativa de general. Ok? Deu para entender? Então a mesma coisa é Deus. É um título. Deus é um título. O que nós vamos entender agora, no transcorrer aqui do nosso estudo, é que na Bíblia nós temos um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. E aqui vocês vão anotar agora as passagens específicas para cada um deles, ok? Aqui. Quando cada uma recebe o título de Deus, tá? Aqui, quando se refere na Bíblia que o Pai é Deus, Deus Pai é Deus, tá? Lá em Romanos capítulo 1, verso 7. Vai anotando aí para depois você ir lá e procurar, tá? Então nós vemos aqui que o Pai é Deus. Romanos 1, verso 7. Romanos é no Novo Testamento. Em Mateus capítulo 1, verso 23. Romanos capítulo 9, verso 5. E Hebreus capítulo 1, verso 8. Fala que o Filho é Deus, e aqui o Filho é Jesus, tá? Então nós temos aqui o Pai é Deus, o Filho Jesus é Deus, nessas passagens que eu especifiquei para vocês. E aqui em Atos capítulo 5, verso 3 a verso 4, e Efésios capítulo 2, verso 22, fala que o Espírito é Deus, ou seja, o Espírito Santo é Deus. Então deu para entender aqui? Então nós temos passagens que diz que o Pai é Deus, passagens que diz que o Espírito é Deus, e passagens que diz que o Filho Jesus é Deus, ok? Então fica difícil às vezes de compreender, porque a Bíblia diz que existe um só Deus, e aqui a gente vê que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo são chamados de Deus. Aqui agora as passagens onde os três recebem o título de Senhor também. Mateus capítulo 11, verso 25. O Pai é o Senhor, tá ali, tá? Atos capítulo 2, verso 36 e Romanos capítulo 10, verso 9, diz que o Filho, Jesus, também é Senhor. E 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, diz que o Espírito Santo é o Senhor. Ok? Então, os três seres aqui com prerrogativa de Senhor. Antes eu listei para vocês os três seres com a prerrogativa de Deus. Agora vamos ver aqui os três mesmos seres ou pessoas com a prerrogativa de Criador. Tá? Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 42, verso 5 e 45, verso 18. E também 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, indica o Pai sendo Criador. João, capítulo 1, Novo Testamento, verso 3, Colossenses, capítulo 1, verso 16, e Hebreus capítulo 1, verso 2, e 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Especifica o Filho, Jesus, também como Criador. E Gênesis capítulo 1, verso 2, e Jó capítulo 33, verso 4, identifica o Espírito Santo também como Criador. Ok? Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo como Criador. Só para vocês entenderem, os três participaram da criação. Tá? Então, quando diz lá em Gênesis, no princípio Deus criou, na verdade foi
Pai, Filho e Espírito Santo que participaram da criação. Então aqui mostrei para vocês várias passagens bíblicas onde mostra os três com a prerrogativa de Deus, os três com a prerrogativa de Senhor e os três com a prerrogativa de Criador. Vamos lá. Nos textos acima citados, temos encontrado duas verdades aparentemente contraditórias, tá? Então a gente leu passagens lá no começo onde diz que há um só Deus, e aqui a gente leu passagens que mostram que existem três pessoas ou três seres com a prerrogativa de Deus, Criador, e o outro é Senhor, tá? São três. Então fica às vezes difícil de a gente compreender, porque a Bíblia diz que há um só Deus, e aqui a gente vê agora que existem três pessoas ou seres diferentes com a prerrogativa de Deus, Senhor e Criador. Tá? E aqui eu fiz uma anotação interessante. A mente humana diz que estas duas afirmações são irreconciliáveis, não podendo ser ambas verdadeiras. Ou seja, como? Se a Bíblia diz que é um só Deus, agora aqui tem outras passagens que diz que três seres ou pessoas diferentes são Deus. Eu não consigo entender isso, não consigo captar. Por quê? Porque se a gente soma 1 mais 1 mais 1, quanto é que dá? 3. Então a gente não consegue entender que esses três podem ser um só. Mas por que não conseguimos entender? Porque nós estamos somando. Agora, se você multiplicar 1 vezes 1 dá quanto? Igual a 1. É só a gente mudar o nosso entendimento e o nosso paradigma. Em vez da gente somar, a gente multiplica. Tá? A multiplicação é melhor do que a soma. Normalmente dá, inclusive, um número maior. Tá? E quando a gente multiplica, a gente aumenta também o poder do resultado. Então é melhor a gente ter um poder aumentado, poder divino aumentado, através de três pessoas ou três seres diferentes com a prerrogativa de Deus, Senhor e Criador. Aqui continuei, anotei também. Nosso problema parece agravar-se ao verificarmos que a palavra Trindade, muitas pessoas usam essa palavra Trindade, né? Tá? Para identificar Pai, Filho e Espírito Santo como um só Deus, uso como Trindade. Eu particularmente não gosto de usar essa palavra, tá? Então essa palavra ela não aparece na Bíblia, tá? Isso a gente reconhece imediatamente, mas usaremos a palavra para nos referirmos a uma doutrina que está na Bíblia. Então nós temos uma doutrina que está na Bíblia. Que doutrina é essa? A doutrina de que existem três seres ou três pessoas diferentes com a prerrogativa de Deus, Senhor e Criador. Tá? Se você não gosta da palavra Trindade para se referir a esses três seres ou pessoas como sendo um só poder ou uma só patente, né, um só título, você pode usar também a palavra triuno. Eu particularmente gosto de usar a palavra triuno, ou seja, três pessoas, três seres com um só poder. Simples. Tá? Como o exemplo que eu dei dos generais para vocês. General de brigada, divisão e exército. Três generais, três pessoas diferentes, com a prerrogativa de general, e os três com funções específicas. Então tem o general Paulo, o general Roberto e o general Silvio. Os três são general, cada um na sua função, e todos com o mesmo poder e a mesma prerrogativa. Aqui agora a gente vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor Pai, Senhor Filho, Senhor Espírito Santo. Criador Pai, Criador Filho, Criador Espírito Santo. Cada um com um nome diferente, mas com a mesma prerrogativa, com cada um com a sua função distinta. Então não é difícil de entender. Às vezes a mente humana é que não quer captar e não quer ter esse entendimento. Pela dificuldade, porque eles querem somar 1 mais 1 mais 1 igual a 3. A gente tem que multiplicar 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1. Fica mais fácil de entender daí.
Vamos continuar aqui. Assim como a palavra trindade ela não está na Bíblia, por isso que às vezes eu gosto de usar a palavra triuno, tá? As palavras onisciência e onipresença, tá? Também não se encontram na Bíblia, só que são utilizadas. Tá? Elas são utilizadas referindo-se a Deus, que Deus é onisciente e onipresente, né? Mas não está na Bíblia. Tá? Mas as pessoas aceitam na maior tranquilidade, e às vezes têm dificuldade de aceitar a palavra trindade. Por isso que eu não gosto de usar trindade, prefiro usar triuno. Continuando aqui. Assim como a palavra onisciência e onipresença não está na Bíblia, né? Ninguém se incomoda em usar essas palavras, ninguém. Todos concordam com elas. Tá? Como também ninguém duvida que a Bíblia ensina que se trata de atributos de Deus, onisciência e onipresença, atributos de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se houvesse outra palavra melhor, eu já identifiquei outra palavra que você pode usar, triuno, né? A gente emprega ela tranquilamente, sem problema nenhum. Então você pode usar tanto trindade como triuno. Há um só Deus, mas nessa unidade há três pessoas, entenderam? Há um só Deus, Deus como título, como patente, tá? Mas nessa unidade, ou seja, a mesma prerrogativa, mesmo poder, há três pessoas. Vou fazer mais uma ilustração para vocês, vamos ver se vocês conseguem daí captar sobre essa trindade ou Deus triuno. Você pega 3 palitos de fósforo, ok? E acende os 3 palitos de fósforo. Quantas chamas você está vendo? São 3 chamas, correto? 3 chamas. Um palito, outro palito aceso. 3 chamas. Agora eu vou pedir para vocês, depois podem fazer esse teste, vai lá na cozinha, pega 3 palitos de fósforo e faz esse teste. Aí vocês vão entender sobre Deus triuno ou trindade. Então você acendeu os 3 palitos, agora você aproxima os 3 palitos juntos. Tá? Depois que você aproximou os 3 palitos juntos, quantas chamas você vai ver? Você vai ver uma chama só, ou seja, um fogo só, um poder só, uma força só. Mas quantos palitos tem ali embaixo? 3. Essa é uma ilustração simples, mas bem fácil de se entender. Bem fácil de se entender. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos com a mesma prerrogativa, todos com o mesmo poder, mas cada um com a sua prerrogativa específica. Qual a função do Espírito Santo? O próprio Jesus disse, quando estava subindo aos céus, ele disse que ele estava indo, mas ia mandar outro Consolador, o Espírito Santo. Então a função do Espírito Santo é nos consolar, é tocar o nosso coração, trabalhar na nossa mente para que a gente aceite Jesus em nossa vida. Essa é a função do Espírito Santo. Função do Deus Espírito Santo. Função de Deus Filho agora, ou de Jesus. Tá? O próprio Jesus disse, ninguém vem ao Pai, Deus Pai, senão através de mim. Então a função de Jesus é nos levar até YHWH. Nos levar até YHWH. Não sei essa pronúncia, tá? Se você quer chamar de Yahvé, Javé, Jeová, que seja. Mas nos levar até YHWH. Essa é a função de Jesus. E a função de YHWH é a função de, vamos botar aqui, organizador. Organizador. Tá? Então, cada um na sua função diferente, mas todos eles com a prerrogativa de Deus. Todos eles com a função de Deus, de Senhor e de Criador.
Espero que tenha ficado bem claro. Peguem todas as passagens que eu descrevi para vocês, vão lá na Bíblia agora, né? Folheiem, né? Procurem na Bíblia essas passagens, estudem, para ter uma compreensão total sobre esse assunto. Porque muitas pessoas têm dificuldade de entender que Jesus é Deus, Jesus é Criador e Jesus é Senhor. Muitas pessoas têm dificuldade de entender, principalmente essa, tá? Que o Espírito Santo é Deus, é Senhor, é Criador. Muitos acham que principalmente o Espírito Santo é uma força, é só um poder, e não é. Porque a própria Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Uma força se entristece? Um poder se entristece? Não. Um ser real, uma pessoa real, essa sim se entristece. Então fica aqui o primeiro tema de hoje sobre a Trindade. Espero que tenha ficado bem esclarecido. Se tiver mais alguma outra dúvida, aqui na descrição, nos comentários, você pode mandar a pergunta para mim, que eu vou procurar sanar a dúvida da sua pergunta, ok? E mais uma vez aqui, devo insistir com vocês para se inscrever no canal, por favor. Como eu coloquei, eu não estou conseguindo fazer a live ao vivo, porque eu não tenho 1000 inscritos ainda no canal, então preciso da sua inscrição, por favor. Então entra lá e faça a sua inscrição. Curta essa mensagem, esse primeiro tema aqui que nós debatemos e divulgue para seus amigos, compartilhe, peça para eles se inscreverem no canal também, ok? No sábado que vem, no mesmo horário, eu vou estar fazendo um novo vídeo. Vou tentar de repente fazer através do Facebook, porque no Facebook ele está aceitando ao vivo. Eu já fiz outras mensagens e vídeos através do ao vivo no Facebook. Eu vou definir isso ainda para que a gente possa interagir aqui ao vivo. Assim eu vou vendo as mensagens que vocês vão mandando, as perguntas, e a gente já pode ir conversando sobre o assunto durante o próprio vídeo. Então, até o próximo sábado, no mesmo horário, às 3 horas da tarde. Até, gente!